Pessoal, novamente o Caio Coppola se saiu muito bem essa semana no programa O Grande Debate. O tema do dia, como não poderia deixar de ser, era o aposentão, o novo escândalo de corrupção do governo Lula que está tirando aí dinheiro dos velhinhos aposentados, né? O esquema de desvio de dinheiro dos velhinhos para beneficiar sindicatos e entidades aí ligadas ao sindicato. E todas essas entidades e sindicatos são ligados ao PT, né? Provavelmente a maioria, 99% deles é ligado aí ao PT, né? Então, foi sobre esse assunto que foi o grande debate e também sobre a implementação da CPI sobre o aposentão, né? Esse tema aí, esse escândalo ainda vai dar muito pano para manga e pode desgastar o governo Lula de uma forma muito grande, né? Eles estão tentando aí passar a ideia de que o esquema só aconteceu porque o Lula está permitindo as investigações, está mandando fazer investigações, mas isso é tudo mentira. Na verdade, eles não queriam que isso aparecesse de forma nenhuma, né? Mas apareceu, a Polícia Federal investigou e agora o escândalo está aí e eles vão ter que encarar. Estão inventando aí aquela narrativa, né? Só no governo do Lula que se investiga as coisas, aquele papo furado deles, né? E, na verdade não é nada disso, é aquilo que você já sabe, é tanta corrupção que começa a vazar pelo ladrão, né? Não tem como esconder, todo mundo começa a ver. Mas é isso aí, pessoal, sem mais enrolação, vamos ali para o nosso conteúdo, mas antes de eu passar para o conteúdo ali, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho das notificações para você receber novos conteúdos, beleza? Qualquer coisa dessa que você fizer vai me ajudar muito, pois vai fazer com que meu canal seja mais divulgado aí pelo YouTube. Então vamos lá, sem enrolação, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basília Rodrigues, e com os nossos comentaristas José Eduardo Cardoso e Caio Coppola. Muito boa noite aos dois. O presidente Lula não vai participar do ato pelo Dia do Trabalho em São Paulo. Ele gravou um vídeo para centrais sindicais. Olha só, dirigentes sindicais pediram para o presidente comparecer a este evento, mas aliados dizem que ele não quer se comprometer com atos esvaziados como no ano passado. Neste feriado, haverá eventos, ao mesmo tempo, em São Paulo e também em São Bernardo do Campo. No discurso gravado que a CNN teve acesso, Lula reforça que o movimento sindical precisa se atualizar, porque não alcança os jovens. Para o presidente, os sindicatos precisam renovar as pautas e melhorar a comunicação nas redes sociais. Ele também manifesta apoio a uma pauta bem polêmica que surgiu nesses últimos meses e deve ser colocada em votação neste ano lá no Congresso Nacional: o fim da escala 6x1. A gente vai agora ao debate, começando hoje pelo Coppola. Coppola, Lula acerta ao cobrar a atualização dos sindicalistas? Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, esse fiasco do 1º de maio petista é uma excelente oportunidade para a gente falar não só sobre o movimento sindical, mas também sobre a impopularidade do governo Lula e também sobre a fraude bilionária do INSS, que inclusive beneficiou o sindicato dirigido pelo irmão do Lula. Vamos começar então pela corrupção do Instituto Nacional do Seguro Social, famoso INSS. Ao contrário da narrativa repetida à exaustão pelas gargantas de aluguel na imprensa, não foi o governo quem tomou a iniciativa de investigar essa fraude bilionária. Quem denunciou publicamente o escândalo foi o jornalista Luiz Vassalo, em 27 de março de 2024, que inclusive relatou a relutância do governo em divulgar os dados solicitados. Segundo ele, o aumento injustificável do faturamento dessas associações, desses sindicatos, foi constatado pela Lei de Acesso à Informação, dados que o INSS, de início, se recusou a fornecer. Foram meses de recusa e de recursos. Bom, tem mais. Logo depois da publicação da denúncia no site Metrópolis, a Controladoria Geral da União enviou a seguinte mensagem ao jornalista, aspas, a partir da sua reportagem, abrimos uma investigação preliminar. Mas, pessoal, isso foi no começo de abril do ano passado. De lá para cá, bilhões de reais foram roubados de idosos vulneráveis, mostrando que as instituições, sob comando de Lula e seus apaniguados, foram, na verdade, omissas. Essas instituições foram, no mínimo, negligentes. Eles sabiam das dezenas e dezenas de milhares de processos judiciais contra o INSS, contra os sindicatos, contra as associações. Eles sabiam do desfalque bilionário nas contas públicas. Mas eles sabiam que a imprensa sabia.
e que, portanto, era impossível abafar o escândalo e não fazer nada. Por isso, ao invés de não fazerem nada, o governo Lula e seus indicados decidiram fazer muito pouco. E só agora, 1 ano e alguns bilhões de reais depois, tomaram a providência mais óbvia, que é afastar algum dos potenciais envolvidos. Mas, enfim, o ponto aqui é o seguinte: todo o mérito pela apuração, pela denúncia dessa fraude bilionária, pertence exclusivamente à imprensa, assim como foi no caso do Mensalão, o primeiro de tantos escândalos de corrupção do lulopetismo. Agora, imagine que decadente seria a participação presencial do Lula nesse 1º de maio. Um presidente com vasta experiência em escândalos de corrupção, que lidera um governo com menos de 30% de aprovação e que tem medo de afastar o seu ministro da Previdência, falando aí para uma plateia de sindicatos, de associações que potencialmente acabaram de roubar bilhões de reais de idosos vulneráveis. É óbvio que o Lula regou, porque o Lula é politicamente covarde. Ele terceiriza suas responsabilidades políticas, suas responsabilidades econômicas, suas responsabilidades penais, inclusive. Ano passado, quando o Lula e o PT e os sindicatos falaram aí para uma plateia vazia no Dia do Trabalho, essa foi a manchete do Estadão. Lula reclama de baixo público em ato do 1º de maio em São Paulo. Evento foi mal convocado. Mal convocado? Será que a militância não sabia que dia 1º de maio é dia de vestir vermelho e comer mortadela? Hein? Claro que sabia. Todo trabalhador sabe que tem festa sindical no 1º de maio e todo trabalhador faz questão de não ir, porque quem trabalha não se sente mais representado pelo PT, pela CUT, pelo peleguismo em geral. Houve um despertar político na sociedade brasileira produtiva. O trabalhador agora sabe que quem explora a sua força de trabalho não é o patrão, o capitalista malvadão. Quem explora o trabalhador brasileiro é o Estado, que, em média, fica com 40% da sua renda na forma de impostos e taxas. Ou seja, o trabalhador esclarecido sabe que ele trabalha até o dia 29 de maio só para pagar um governo atolado em corrupção, em privilégio e em esbanjamento. E alguém acha, em sã consciência, que esse trabalhador, no seu feriado de 1º de maio, vai querer prestigiar um governo que acabou de assaltar os aposentados e aplaudir o Lula, estrela da Lava Jato, aplaudir o ministro da Fazenda, conhecido como Tachad, aplaudir a primeira-dama, apelidada de Esbanja? O melhor mesmo para o Lula, Basília, é botar a culpa nos companheiros do sindicato e faltar à sua própria festa esvaziada. Você acha que o povão trabalhador vai sair de casa para ir prestigiar evento de sindicato e de PT? Hoje, inclusive, rolou, né? Teve em São Paulo aí uma manifestação lá da Erika Hilton, né? A favor aí do fim da semana 6x1. E não foi ninguém, estava completamente esvaziada. O povo não quer saber mais dessas coisas, o povo deixou de ser bobo, o povo hoje em dia tem internet, se informa, tem ideia, não fica mais sendo enganado pelas televisões. Antes não tinha como você se informar. Todo mundo acreditava no que a Globo falava, né? O que as grandes emissoras falavam era a verdade absoluta e todo mundo aceitava. Agora não, o povo não é mais bobo. Você acha que alguém vai perder a oportunidade de dar um passeio gostoso com a família, ou mesmo ficar em casa descansando, para ir prestigiar sindicalista que vive roubando o dinheiro do povo trabalhador, né? Que só tira e não dá nada em troca? Você tá maluco? Vamos continuar. Cardoso, para você, o presidente Lula acerta ao cobrar essa atualização por parte dos sindicalistas, que aqui a gente faz um combo de várias perguntas numa só questão. Acerta no tom? Acerta em não ir nesse ato sindical? Acerta em enviar ou gravar um vídeo? Vamos ver o Cardozão passando pano pro Lula aí. Bom, olá, Basílio, a primeira coisa, o ato não é do PT, nem da CUT, é das centrais sindicais, não é só existe uma única central sindical. E nem o PT está convocando. Tem vários partidos que às vezes integram as centrais sindicais e outras vezes pessoas sem partido. Então vamos dizer as coisas como elas efetivamente são. Talvez até alguns dos líderes sindicais que pertencem às direções de certas centrais ficaram ofendidos de serem chamados de petistas, porque tem outros partidos. Né? Basta a gente ver nos jornais quem são e como atuam, e eles até fazendo oposição em vários momentos ao governo. Então, acho que é necessário precisar. A verdade é que a maioria dos sindicatos são ligados ao PT. Pode ter uma minoria muito pequena, ali uns 5%, que seja de outros partidos. A maioria é ligado a partidos de esquerda e principalmente ao PT.
coisas. Em segundo lugar, eu acho que o Lula tem direito de fazer uma avaliação do que ele deve ir, não ir, priorizar o que ele acha necessário. Ele vai viajar semana que vem para a Rússia já na segunda-feira, pelo que sei. Ele pode querer ficar nesse período acertando coisas, etc, e não ir ao ato. Ou então avalia que a presença dele não nesse caso deveria ocorrer. Bom, esse é um direito dele, ele gravou uma mensagem, portanto ele estará presente por mensagem, uma mensagem, a meu ver, corretíssima, ou seja, é necessário que o movimento sindical se atualize, sim. As relações de trabalho mudaram, a realidade mudou e os sindicalistas não conseguiram, como também muitas vezes alguns partidos políticos não conseguiram trazer jovens para suas fileiras. Então isso é necessário que se pense, isso é um fenômeno mundial, não é só do Brasil, nem só dos sindicatos brasileiros. Então nós temos que entender essa mudança dos tempos para podermos adequar às realidades. Mensagem corretíssima do presidente Lula. Respondido a pergunta, como o Caio derivou para outro assunto, eu me permitiria também derivar, né? Eu desconheço não seria mentira, mas a maior parte das investigações no Brasil, diria 97%, não começam de ofício. Começam por provocações. Ou notícia da imprensa, ou alguém representa, ou eu tenho uma troca de situações de provas. Só que há uma clara postura diferenciada em governos. Alguns recebem a notícia, ou leem jornais e não fazem nada. E quando começam a fazer, ficam com medo e querem nomear um diretor-geral da Polícia Federal que evite investigações, como aconteceu no caso do seu Jair Bolsonaro, que segundo Sérgio Moro, que ainda é usado por muitos, estava querendo calar a Polícia Federal. Claro, o governo leu no jornal uma notícia, foi atrás, investigou seriamente, em sigilo, um excelente ministro da Controladoria-Geral da União, que é o Vinícius Carvalho, uma Polícia Federal bem... O governo leu as notícias. Que mentira! Como esse cara mente descaradamente, meu? O governo não fez nada. Para de mentir, Cardozão. Dirigida pelo André Rodrigues, fizeram o trabalho. E na hora que reuniram indícios veementes de fraude, tomaram as medidas cabíveis. É assim que se faz. Claro, eu não coloco pessoas para controlar nada, porque pode prejudicar A, B, C ou D. Claro, eu faço investigações sérias de uma fraude que não começou no governo Lula. Houve um aumento, uma elevação, porque é assim que funciona. Quando eu não pego uma coisa no início, começou em 2016, pelo que você sabe, claro, aí vem 17, 18 anos, ela vai crescendo gradativamente, é isso que os gráficos mostram. Então eu tenho que desbaratar isso. Por sorte, esse jornalista, então, deu essa notícia. Por sorte, a CGU tem gente competente, alerta, que não recebe a determinação de abafar e investigou. Aliás, eu costumo dizer sempre, Basílio, algo que é importante. Os governos da história que mais sofrem são aqueles que apuram com transparência as corrupções. Sabe por quê? Porque quando você pega a corrupção, as pessoas sentem aquele mal-estar, aquele odor, e isso acaba atingindo o governo que investiu em descobri-la. Isso é da vida. Governos que abafam, muitas vezes, não têm esse odor circulando. Só depois, quando sai. Depois vão descobrir rachadinha, vão descobrir compra de casas em dinheiro, vão descobrir muita coisa depois. Claro, a venda de joias, mas durante o governo nem sempre isso acontece porque procuram abafar. Porque os seus órgãos, tirando a Polícia Federal, que continua firme na sua determinação de autonomia, outros simplesmente ficam quietos, porque são nomeados por presidentes da República que pedem silêncio em relação aos amigos, mas ação em relação aos inimigos. Esse tipo de coisa, portanto, é, a meu ver, mérito sim do governo. Ah, houve uma notícia de jornal? Apura. Não nomeia gente que abafa. Age. Isto é a um governo que quer colocar as coisas em pratos limpos. Ah, mas nem dirige, o irmão do presidente não dirige provavelmente uma associação, mas integra uma diretoria lá, tal, etc, um dos nomes. Ah, mas vai pegar Não importa. Não vou abafar porque tem um irmão meu lá, não vou abafar porque tem um aliado político meu lá, como, repito, tentaram fazer, não conseguiram, felizmente, aqueles que queriam controlar a Polícia Federal, segundo Sérgio Moro, então ministro da Justiça. Portanto, mérito sim para um governo que investiga, não importa onde vem a notícia, porque às vezes governos se acompliciam com o silêncio, leem as notícias e não fazem nada. No pronunciamento pelo Dia do Trabalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou de vários assuntos. Eu gostaria de debatê-los aqui com os senhores. O presidente falou da fraude no INSS, toda a repercussão polêmica de momento envolvendo demissão do presidente do INSS, pressão para que também o ministro seja tirado do cargo. Vou aqui à declaração de Lula. O nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas. Eles são muita cara de pau, né? O nosso governo desmontou o esquema, eles não fizeram nada para isso. Pelo contrário, tentaram esconder o máximo que deu. E ele aumenta a história. Diz: determinei à AGU, que é a Advocacia Geral da União, que as associações que praticam cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas, ou seja, os aposentados e pensionistas, que foram lesadas. Coppola, o discurso do presidente lhe convence? É evidente que não. Inclusive, ele dialoga com os meus argumentos iniciais. Mas antes de endereçar diretamente a sua questão, Basília, obviamente, então, em primeiro lugar, me retratar
e quando eu falo petista, realmente eu fiz uma generalização, posso me referir aí a todos os movimentos sindicais da esquerda. Eu tive acesso apenas aos relatos sobre a mensagem, essa é a primeira citação da mensagem do Lula que eu estou ouvindo. Esse é outro ponto. E o doutor Zé Eduardo disse que as investigações não costumam começar ex officio, e de fato isso é uma realidade. Ocorre que a situação só chamou a atenção de um jornalista porque já havia mais de 60 mil processos com a mesma causa de pedir. E isso são indícios veementes de fraude. Será que ninguém no Ministério da Justiça percebeu isso? A Advocacia Geral da União, o Ministro da Justiça, enfim, as autoridades, a Polícia Federal, né? E o doutor Zé Eduardo usou a seguinte expressão: por sorte, o jornalista deu a notícia. Zé, não foi por sorte, tem que ver os relatos dele. Ele insistentemente, por lei de acesso à informação, foi atrás, né, desses dados que o governo relutantemente cedeu após meses e meses de recusa ilegal. Então, restabelecida aqui a verdade dos fatos, vamos então comentar a frase do Lula. Como o governo Lula desmontou um esquema? Não. Quem desmontou, como eu disse, foi a imprensa, ao denunciá-lo, ao apurá-lo com insistência e denunciá-lo. O que o governo Lula fez, ele aprimorou, ampliou e agravou o esquema, que era um esquema que estava na casa dos milhões, e sob Lula 3 foi para a casa dos bilhões. Então, querer colher os louros por combater um esquema de corrupção, né, que o governo foi negligente, porque, repito, já sabia da situação há pelo menos um ano, e milhões de idosos foram usurpados do seu patrimônio nesse ínterim. Então isso é gravíssimo e não tem como o governo capitalizar isso como uma vitória, pelo menos não na minha interpretação, Basílio. Cardoso, essas declarações do Lula foram feitas agora à noite no pronunciamento do 1º de maio. Na sua avaliação, convence ouvir o presidente falando em investigação via Controladoria Geral da União, Polícia Federal, que ele classifica de nosso governo, e ainda afirmando que determinou a AGU, que faz aí, faz o papel jurídico do governo, né? Defende as causas que são empunhadas pelo governo na justiça. Ele determinou a AGU que cobre das empresas que fizeram os desvios, descontos ilegais, a ressarcir os aposentados. Dá para acreditar? Dá, e até por um detalhe. O Caio mencionou, tem 60 mil ações, é possível que tenha sim. Só que nenhuma delas a União é ré. Ela não vai acompanhar ações entre pessoas privadas. Nem o Ministério da Justiça, nem a AGU. Por quê? Porque há litígio entre associações, não há um monitoramento no país de litígios privados. A AGU acompanha as ações que a União é ré. E nesse caso ela não é ré. Pelo menos até agora não é ré. E essas ações foram provadas por desvios. Ou seja, imaginar que o Ministério da Justiça e a AGU não sabiam de 60 mil ações, francamente, isso é não perceber que a União não sendo ré, os órgãos públicos federais não acompanham essas ações. Então, isso aqui me parece absolutamente injustificável como argumento. Segundo argumento, mas soube há um ano. Bom, acontece desde 2016. Né? Então, os governos desde 2016 não fizeram nada. Mas o governo Lula sabia um ano. O que aconteceu? Abriu investigação. Eu não tomo medidas antes de investigar. Não é assim que funciona no Estado de Direito. Eu antes apuro, porque pode ser mentira, pode ser verdade, pode acontecer, pode não acontecer. E mais, quem é o responsável? As investigações, por definição, são sigilosas, particularmente os inquéritos policiais. Então, está se investigando? Bom, vamos investigar, vamos apurar, com todo cuidado, para não expor reputações, para não atingir coisas indevidas e para não dar situações de descabimento punitivo, porque se eu estouro uma situação antes daquilo que eu tenho nas mãos, eu posso simplesmente não punir quem deve ser punido. Então, no fundo, a CGU, a Polícia Federal, agiram corretamente. O governo não tentou abafar, como não tenta abafar nada, repito, ao contrário de outros governos no passado, tentaram fazer. O governo cumpriu seu papel, a CGU cumpriu seu papel, a Polícia Federal, como sempre, cumpriu seu papel. Vamos ver, eu não estou nem acusando as associações, eu acho que seria injusto fazer acusações, porque existe o direito ao contraditório, a ampla defesa, não foram nem denunciados, estão sendo investigados, mas há indícios fortes de coisas muito ruins ali. Vamos apurar e vamos punir. Nesse ponto tem razão, Basílio, o presidente Lula. Ou seja, o governo não inibiu as investigações, orientou que sempre isso seja feito, mais uma vez volto a dizer, diferentemente de outro governo antecedente que queria matar investigações. Vou dar 30 segundos para arrematar, então, esse primeiro bloco, já que informações novas foram surgindo aí nesta noite com o pronunciamento do Lula. É dia do trabalho, tem toda a pressão do trabalhador. Coppola, seus 30 segundos. Eu vou ler aqui matéria recente do site O Antagonista. Carlos Lupe, PDT, ministro de Lula, foi alertado sobre o aumento de fraudes nos descontos de pensões e aposentadorias do INSS em junho de 2023, mas levou quase um ano para tomar providências. As informações oficiais constam de atas de reunião do Conselho Nacional de Previdência Social reveladas no sábado, 26 de abril de 2025, pelo Jornal Nacional, fecha aspas e, sinceramente, oblitera o argumento anterior do meu estimado debatedor.
acabou com toda a argumentação do Cardozão. Ficou falando meia hora aí o Cardozão e numa única notícia, né, que saiu ali no site já acabou com toda a argumentação dele. Cardoso. Não, eu falei das 60 mil ações, isso não tem nada a ver. Eu quero dizer o seguinte, em relação ao governo saber, é possível que ele saiba, diz ele nas suas declarações, que tomou as providências. Diz ele. Vamos verificar. Mas veja, as investigações não apontam para a Lupe como recebendo nada. A acusação que o Caio faz aqui agora é que ele teria sido desidioso. Ele diz que não foi, que tomou as medidas, talvez não suficientes. Isso vai ser apurado e vai ser avaliado, inclusive, no próprio inquérito da Polícia Federal, não do ponto de vista de crime, mas o governo, na CGU, vai considerar esta situação e, óbvio, dizer o que deve acontecer com a sua equipe. Mas, em princípio, eu não posso penalizar ninguém, culpar ninguém, atingir reputações, porque isso é algo que não é legal, não é bacana no Estado de Direito. Agora sim, olha, a Polícia Federal classificou como farra do INSS o escândalo de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. O relatório da PF cita o termo 18 vezes. Em um trecho em referência a um dos investigados, afirma que várias de suas empresas estão envolvidas e usadas na farra do INSS. Um pedido de criação da CPI do INSS foi protocolado na Câmara dos Deputados pela oposição ao governo Lula. O requerimento atingiu 185 assinaturas, inclusive, olha só, até parlamentares de partidos da base do governo também aderiram a este requerimento. A comissão pretende investigar como era o esquema de descontos ilegais em pensões e aposentadorias de beneficiários do INSS. Os valores eram repassados a sindicatos e podem ultrapassar os 6 bilhões de reais. Agora a gente vai ao debate, começando pelo Cardoso. Hugo Mota, o presidente da Câmara dos Deputados, deve pautar a CPI? Bom, em primeiro lugar, eu acho absolutamente natural, Basílio, que se discute se uma CPI é conveniente, oportuna ou não é. Eu, desde o início da minha vida política, eu sempre disse que a CPI era um instrumento muito importante, mas ela tem que diferenciar quando a CPI é utilizada como instrumento de ataque político sem um objetivo investigativo de outras. O que define isso? Quando é necessária a CPI? Quando está se encontrando obstáculos na investigação. Ou seja, sob essa ótica, nós podemos analisar se a CPI é oportuna ou não. Mas isso não vem ao caso. A tua pergunta é outra. E eu vou dizer o seguinte, resta saber se o requerimento de CPI atendeu aos requisitos formais. Se ele atendeu aos requisitos formais, o presidente Hugo Mota tem que pautar. Não tem saída. Isso é de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que muitas vezes os requisitos nos requerimentos de CPI não estão atendidos. O que se precisa? Haver uma descrição de fato determinado. CPI não é auditoria. Então, se você escrever lá, quero investigar todas as... Errado, eu tenho que especificar exatamente os fatos e circunscrevê-los, senão a CPI não pode vingar. Segundo, verificar efetivamente se tem o prazo fixado, todos os requisitos que a Constituição coloca, claro. Então, cabe ao presidente Hugo Mota analisar isto, se há ou não atendimento dos requisitos formais. Se houver, ele não cabe ele apreciar a conveniência. A jurisprudência do Supremo é pacífica. Inclusive, numa liminar pioneira dada pelo ministro Celso de Mello, em que ele diz, olha, CPI é instrumento de minoria, não pode passar pelo crivo da maioria e nem pode passar pelo crivo do presidente. Atender os requisitos formais tem que criar, não atendeu, não deve criar. Portanto, deverá o presidente Hugo Mota cingir-se exclusivamente à análise formal do requerimento. A maior parte dos requerimentos de CPI são mal feitos. E depois podem até ser derrubados na justiça se alguém atacar essa situação. Então o presidente Hugo Mota tem que tomar com a sua assessoria da mesa, analisar o requerimento. Se ele atender a todos os requisitos, ele será obrigado a pautar, Basília, porque senão a oposição vai ao Supremo, impetra mandado de segurança e implanta. Ou seja, isso é uma realidade que está dada e não pode passar desapercebida. Para você, Hugo Mota deve pautar a CPI do INSS? Primeiramente, ressaltar a irretocável explicação técnica do jurista Dr. Zé Eduardo Cardoso e que nos explicou aí exatamente quais devem ser os trâmites de uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, eu vou me ater só à questão política. Em primeiro lugar, farra do INSS me parece até uma descrição tímida dos fatos. É uma descrição tímida dos fatos. A gente está falando de uma fraude bilionária, né, na casa, pelo que se sabe, de 6 bilhões de reais, ao longo de 3 governos distintos, que vitimou 6 milhões de idosos e pensionistas, muitos deles em situação de absoluta vulnerabilidade. Portanto, o que foi feito, além de ser criminoso, é cruel. Deveria ser tratado como o grande escândalo da nação. Me impressionou que nenhum dos ministros comentaristas do STF deu alguma declaração a esse respeito. Também a timidez com que foram decretadas aí as agora tão comuns, né, buscas e apreensões e prisões preventivas. Por que não estão todos os dirigentes, inclusive o irmão do presidente da República, sob uma investigação rigorosa?
Afinal de contas, né, nós vivemos sob a égide de uma justiça que penaliza uma pichadora de estátua como se ela fosse uma terrorista que tentou um golpe de Estado. Então, se esse é o sarrafo da nossa justiça, o que dizer de quem rouba velhinhos, na falta de uma expressão melhor? Então, é natural que, do ponto de vista político, seja irresistível para o presidente da Câmara não atrapalhar o andamento das apurações, como fez o governo Lula, quando, pelo seu ministério, como está provado em ata, o ministro da Previdência tomou ciência dessas fraudes, como, da mesma forma, por meio da imprensa, foi solicitado via lei de acesso à informação, com base aí numa quantidade absurda de processos na justiça. Vamos ver se dessa vez o governo faz a coisa certa e permite que o trâmite corra normalmente, para que responsabilidades sejam apuradas e para que essas pessoas sejam o quanto antes ressarcidas deste grande crime. Olá. Bom, pessoal, vocês viram aí, né, então, o Caio Coppola detonando aí, deixando o Cardozão sem argumentos. O Cardozão fica tentando passar pano, eles vêm com aquelas narrativas de que o governo está investigando, porque o governo do PT deixa investigar. É tudo mentira, eles não fizeram nada, isso está rolando desde o início de 2023, que esse escândalo está aumentando violentamente. E o PT não fez nada, né? O ministro do Lula não fez nada, ficou ali, deixou a coisa rolar e a coisa aumentou exponencialmente. Então essa conversinha de que o PT, o Lula está deixando investigar, tal, isso é papo furado, né? É que o escândalo é tão grande que transbordou, né? Transbordou e não tinha mais como ser escondido. Então a polícia foi obrigada a trazer à tona aí o que está acontecendo. E com relação ao 1º de maio, né, o Lula fugiu, né? O Lula fugiu porque no ano passado foi ridículo, né? Ele passou um vexame ridículo porque ele foi lá na manifestação, ali no ato, né, de 1º de maio, convocado ali pelas centrais sindicais, né, essas ligadas à esquerda, aí, porque a maioria delas, 95% dos sindicatos são ligados ao PT, e foi um fiasco total, né? Não foi ninguém, tinha meia dúzia de pessoas, tinha mais bandeira do que gente, né? Eu só via as bandeiras balançando ali, mas pessoa mesmo não tinha ninguém, né? Tava vazio e foi ridículo. Então o Lula não quer passar de novo por esse constrangimento de ser um presidente sem povo. Porque todo lugar que ele vai, que tem público, tirando esses lugares que o pessoal vai já contratado, né? Eles colocam aquelas pessoas ali contratadas para ficar aplaudindo o Lula, tirando esses lugares. Se o Lula for a público, não vai ninguém. Ninguém mais quer ver um mentiroso, quanto mais que nem o Lula ficar falando um monte de abobrinha, ofendendo mulheres, né? Porque 90% das vezes aí que ele faz discurso, ele faz falas misóginas, né? Mente, não consegue falar 2 frases sem contar uma mentira. Então, quem é que vai querer escutar um cara desse falando, né? Por isso que ele está com menos de torno de 30% de aprovação aí nas pesquisas e dificilmente vai voltar a se eleger, né? Se é que teremos eleições honestas no país, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o seu like aí, deixa um comentário também dizendo o que você achou, né, de tudo isso daí, o que você está achando desse escândalo aposentão, está sendo chamado de aposentão, ou farra do INSS. Tem 2 nomes aí o escândalo, né? Farra do INSS e aposentão. O que você está achando aí? Você é aposentado? Você teve dinheiro tirado aí da sua aposentadoria nesse esquema? Deixa seu comentário aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, tudo de bom. Não esquece de acionar aí o sininho das notificações para você receber novos conteúdos, valeu? Então tá bom, um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.